Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Convido os amados irmãos a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse, Apocalipse 14. Estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Eu quero aproveitar e dar os parabéns para o Ministério de Casais, presbítero Adeilson, irmã Renice, irmã Lara, Vicente, diaconisa Suzane, diácono Jonatas, José Carlos, Renata, Vicente, Lara. Nosso encontro de casais ontem foi uma bênção. Então que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de vocês. No próximo domingo nós vamos passar um videozinho para que vocês possam ver como foi legal a noite de ontem. Amém? Apocalipse 14, a partir do versículo 1 diz: Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu, como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, e são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitavam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva: Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentando sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Tome a foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada, e ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ilha de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue no lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Curva sua cabeça. Deus querido, Deus santo, nós queremos te louvar, Pai.
Te louvamos pela tua santa palavra, te agradecendo pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar, e queremos clamar a ti, Senhor, que verdadeiramente agora possamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, a nossas mentes possam ser cativas até a ti, Senhor, e que verdadeiramente estejamos com a nossa mente e o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra, Deus. Que nessa noite, Senhor, haja salvação, que nessa noite haja milagres, haja cura, Senhor, haja reconciliação, ó Deus, ó Papai, que nessa noite verdadeiramente haja um manifestar da tua Shekinah, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, recebo, Papai querido, grandemente abençoado pela oração que a diaconisa Suzane fez a meu favor, e eu quero clamar as tuas bênçãos sobre a vida dela. Abençoa o deitar, o levantar, Senhor, abençoa a casa, abençoa o marido, Senhor, abençoa os negócios, a finança, Senhor, a vida ministerial da tua filha, Senhor, seja grandemente abençoado para a honra e glória do teu santo nome, aonde ela estiver, ó Deus, que ela seja sal da terra, que ela seja a luz do mundo, que ela faça a diferença. E eu quero clamar a ti, Senhor, que o Senhor possa derramar essa bênção também a todos os meus irmãos aqui presentes, Senhor, a cada família aqui representada, que o Senhor possa derramar essa unção, essa graça, esse favor. Visita também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, ó Deus, que a tua graça possa alcançá-los também, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, amados. A crise da energia elétrica, ela se tornou obrigatória em um certo período, de alguns anos atrás. E nessa época houve um racionamento de energia no país. Por via de consequência, como era de se esperar, o apagão, ou possível apagão, ele passou a ser notícia e comentário em todos os lugares, todas as rodas sociais, nas empresas, nas escolas, nas indústrias, nos lares, nas igrejas. Por toda parte se falava sobre racionamento e a possibilidade de um grande apagão. Isso mexeu com as pessoas. O medo de ficar sem energia elétrica, o medo de acabar a energia. Porém, eu gostaria de falar com os irmãos que há um apagão muito pior do que a crise de energia. Há um apagão muito pior que isso, e que podemos denominar de apagão espiritual. São as trevas espirituais que fala a Bíblia, requerendo um despertamento urgente de nossa parte. É como se nós olhássemos para uma luz espiritual das pessoas e conseguíssemos visualizar que ela está apagando. Cada dia que passa vai diminuindo. Uma luz que outrora fora incandescente, muitas vezes hoje está quase apagando. O autor do livro Caçadores de Deus, ele foi enfático em um texto, onde ele diz: o Senhor não vai derramar seu Espírito Santo aonde não há fome dele. Se nós não tivermos fome de Deus, se nós não desejarmos Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, Deus não deixa de ser achado. Isso é um fato. Para que verdadeiramente haja um avivamento no nosso meio, na nossa igreja, na nossa vida, nós precisamos verdadeiramente buscar a Deus com toda a força do nosso coração. Nós precisamos ter fome de Deus, nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos ter prazer de estar na casa de Deus, de vir adorar a Deus, de vir falar para Deus: eu te adoro, meu Deus, eu te glorifico, eu te amo, assim como foi cantado aqui agora. É ter um coração quebrantado, um coração pronto para receber o Senhor. É entender que a morte naquela cruz, ela não foi em vão. É necessário, amados irmãos, um despertar espiritual e não deixar que esse apagão tome conta de nossas vidas. O tema da mensagem de hoje é: temam a Deus e glorifiquem, pois é chegada a hora do juízo. Fala para a pessoa do seu lado: tema a Deus e o glorifique,
pois é chegada a hora do juízo. Amados irmãos, quem está acompanhando as redes sociais, não só que não é a TV fechada não, mas as redes sociais, está vendo o que está acontecendo com o mundo. E as coisas estão acontecendo num ritmo tão grande, numa velocidade tão grande, que você fala, mas não é possível. E tem muitas pessoas que não estão se despertando para isso. O fim dos tempos é uma realidade. E nós precisamos estar apercebidos. Voltando ao texto, esse capítulo 14, ele é incrivelmente rico. Especialmente quando ele faz um contraste entre o futuro dos santos e o futuro dos pecadores, o futuro dos ímpios, o futuro daqueles que viraram as costas para o Senhor. E esse livro, ele está organizado em uma prevalecendo. Nós estamos vendo a maldade aumentar a cada dia. E parece que Deus está estático, parece que Deus não faz nada. Mas eu quero falar para você, o juízo de Deus está chegando. O capítulo 1 de Apocalipse, ele retrata Cristo andando entre os candeeiros, protegendo e tendo controle sobre as igrejas. Ao passo que nós vimos também no capítulo 2 e 3, que revela a perseguição e os movimentos heréticos posicionados para a batalha contra a igreja. A majestade, a glória, a visão da sala do trono, nós vimos no capítulo 4 e 5. Isso vem estabelecer para nós um contraste ao culto do imperador, também que vimos no capítulo 2 e 3. Os juízos dos seus, do capítulo 6, eles vêm contrastar com o selamento dos santos e a igreja, no capítulo 7. O juízo das trombetas, do capítulo 8 e 9, eles são respondidos com a promessa à igreja de que o rolo manuscrito na mão daquele anjo forte era o plano de Deus para o final desta era. E iria envolver sim sofrimento. A igreja iria sofrer, mas nós vimos que logo em seguida a vindicação dos santos no capítulo 10. Ao compararmos o capítulo 12, 11 com 13 e 7, nós percebemos que a morte dos santos, ela será a vitória deles sobre Satanás. A aparente vitória do diabo, ela vai ser, na realidade, a sua derrota. A guerra da falsa trindade contra o povo de Deus, no capítulo 12 e 13, ele vem simplesmente fazer uma preparação para a cena do capítulo 14, que relata a vitória dos santos e a punição eterna daqueles que escolheram ser instrumentos do diabo, aqueles que escolheram se deixar ser usados pelo diabo, pelo dragão. E hoje nós vamos ver a quarta das 6 subseções do grande interlúdio dos capítulos 12 e 14. Acompanhe comigo aí. Versículo 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Amados, esses 144.000, eles são os mesmos que nós vimos lá no capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Esses 144.000, eles representam a totalidade do povo de Deus. Todos os povos de Deus, de todas as épocas. Eles são os remidos e sabem a canção dos remidos. Eles
fazem um contraste com os adoradores da besta que foram marcados para a condenação. Agora eles aqui estão recebendo a marca do Pai e do Filho. Embora esses 144 mil sejam os mesmos capítulo 7, aqui nós vemos que o apóstolo João, ele traz para nós mais detalhes sobre essa situação, sobre esses 144 mil. Então vejamos, primeiro, João não está apenas vindo, mas eles também estão vendo. João pôde ouvir sobre quem eram os selados e pôde vê-los. Segundo, agora nós temos uma definição de lugar. O apóstolo João vem e revela para nós o lugar, o Monte Sião. Revela-se também agora que a marca deixada pelo selo. As duas igrejas agora, elas estão nitidamente contrapostas. Quarto, agora os selados estão ligados não apenas a Deus, mas eles também estão ligados ao Cordeiro. E nós precisamos entender que o Monte Sião aqui não é na terra, o Monte Sião aqui é no céu, amém? Trata-se da cidade santa, a Nova Jerusalém, a Sião celestial, relatada em Hebreus 12, 22. Os 144 mil, amados, eles foram remidos na terra, eles foram selados por Deus, para glorificarem a Deus no céu. Versículo 2: ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão, era como de arpista tocando suas harpas. Enquanto os santos estão com o Cordeiro no Monte Sião, João escuta um cântico glorioso que estava vindo do céu. João aqui usa 3 símiles impactantes para descrevê-lo: o som de muitas águas, o estrondoso ou estrondo de um grande trovão e arpistas tocando suas harpas. Agora aqui a voz, ela assume uma qualidade musical produzida por instrumentos de corda. E essas harpas citadas aqui, elas são similares às guitarras de hoje, e não as harpas como nós conhecemos, mas como as guitarras que o Paulo Vitor toca, o Christian. Versículo 3: eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. A besta e os adoradores, e os seus adoradores, blasfemam contra Deus. Mas os remidos do Senhor, eles estarão no céu, cantando um novo cântico. Aqui na terra, muitas vezes os crentes passam por dificuldades, choram, sofrem, mas Deus vai lhes enxugar todas as lágrimas, amém? Então a alegria, ela será completa, e eles cantarão, nós cantaremos um cântico novo, que ninguém pode aprender, a não ser os remidos. Eu quero falar para você, Deus está vendo seu sofrimento, Deus está vendo os problemas que você está passando, as dificuldades, as lutas que você está passando, e tenha certeza, Ele vai enxugar a sua lágrima, amém? Uma alegria vinda do céu vai invadir o seu coração. Por isso adore a Deus, glorifique o nome dEle. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Louvado seja Deus. Versículo 4: estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Vamos entender esse versículo. A expressão não se contaminar com mulheres e castos, ela não está se tratando aqui, não está falando aqui de celibato, e sim que os remidos não se prostituíram com a grande meretriz. A Bíblia
A palavra de Deus, ela deixa claro que o sexo no casamento é uma bênção. E o sexo no casamento não é contaminação. Ao contrário, ela exalta o casamento como uma imagem mais elevada. Antes, essa expressão, ela denota para nós uma pureza espiritual. João fala diversas vezes da idolatria da besta como porneia, ou seja, relação sexual ilícita. Nós, a igreja, é a noiva do Senhor. Ela é uma virgem que deve ser apresentada imaculada. Assim, os 144.000 são virgens e castos, no sentido de terem se recusado a se manchar, participando da prostituição, da adoração à besta, mantendo-se puros, meio a todas as dificuldades, meio a todo o sofrimento que hão de passar, eles vão permanecer fiéis a Deus, eles não vão abrir mão, eles vão se manter puros. Segundo os remidos, eles são seguidores do Cordeiro. Eles não seguirão, eles não seguem a besta como os demais, mas seguem o Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro, mesmo que isso possa levá-los à morte. Os remidos aqui são os discípulos de Yeshua, são os discípulos de Cristo. Eles ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Eles negaram a si mesmo, eles tomaram a sua cruz e seguiram o Senhor. Os remidos, amados irmãos, eles são primícias de Deus, eles seguem o Cordeiro, eles entendem que eles não pertencem a eles mesmos, e nós precisamos entender que não somos de nós mesmos. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, amém? E não as nossas vontades. Esses remidos, eles foram lavados com o sangue do Senhor. Eles foram escolhidos entre todos os homens da terra. Eles foram escolhidos pela graça e predestinados a ser a imagem e semelhança de Yeshua. Os remidos são primícias de Deus. Primícia aqui não quer dizer que um grupo seleto, mas sim toda a igreja dos primogênitos, conforme Hebreus 12, 23. Nós vemos também que os remidos têm lábios puros e vida reta. Enquanto os ímpios blasfemam e se contaminam com a meretriz e seguem a mentira, enquanto eles adoram a besta e dão crédito aos falsos milagres, os remidos, eles não têm mentira em sua boca e não tem mácula na sua vida. Versículo 6 diz: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O capítulo 13, no versículo 4, nós vimos e ouvimos uma triste nota. Uma coisa que eu tenho certeza que, quando eu ministrei há 2 domingos atrás, eu tenho certeza que doeu no coração de vocês. E a pergunta que ecoa no capítulo 13 é: quem é como a besta e quem pode pelejar contra ela? Vocês se lembram? Quem é como o diabo e quem pode pelejar contra ele? Essa era a pergunta que ficou no capítulo 13. Mas agora nós somos informados que a besta, sim, ela tinha autoridade sobre o povo, tribo, língua e nação. Mas agora um anjo de Deus, ele proclama as boas novas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Todo-Poderoso, de Yahvé, amém?
Ele sim, Yahvé, o nosso Deus, Ele sim tem a verdade, Ele tem a salvação, Ele tem a paz, Ele tem a vida eterna para cada um de nós. Ele sim precisa ser temido, Ele sim deve receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Enquanto nós estamos no tempo em que a graça de Deus, ela está sobre nós, enquanto a graça de Deus está presente no nosso meio, os homens têm a oportunidade de se arrependerem. Aqueles que praticam o pecado, de deixar o pecado de lado. Aquele que mente, de não mentir mais. Aquele que rouba, de não roubar mais. Aquele que prostitui, de não prostituir mais. Porque a graça de Deus está presente e nós temos essa oportunidade. Porque hoje as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Mas vai haver, amados irmãos, um dia que vai acabar essas oportunidades. Vai cessar. E somente Yahvé, somente aquele que é digno de ser adorado, Ele fará justiça, e as coisas vão mudar. Versículo 7 diz: e ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós estamos vendo aqui, amados irmãos, um alerta. O Senhor vem fazer um alerta a todos os moradores da terra. O juízo está chegando. É chegada a hora do juízo. Mas antes do juízo, Deus mais uma vez vem alertar, vem avisar. Mais uma vez Deus vem conclamar o seu povo ao arrependimento. As trombetas do juízo, elas sempre visaram o despertar, sempre visaram trazer o homem ao arrependimento, que o homem entender que ele não pode viver só para si, que ele não pode viver só para as coisas do mundo, que existe um Salvador, que existe uma solução, e que nós temos que viver uma vida segundo esse manual de instrução, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Nós não fomos chamados, escolhidos, predestinados para ficar sentado, para vir uma vez por semana na igreja e viver o resto da semana do jeito que apraz. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Nós somos chamados para refletir a glória de Deus. Porém os ímpios vivem como se o juízo ele jamais fosse acontecer. E a palavra de Deus deixa isso relatado para nós lá em 2 Pedro 3, versículo 4. Eles vivem desapercebidamente, conforme relatado em Mateus 24, 37 e 39. Mas agora o juízo é chegado. É chegada a hora da queda da grande Babilônia. É chegada a hora da ira de Deus. É chegada a hora do lago de fogo, a hora da foice. E nessa hora, amados irmãos, não haverá mais misericórdia. Versículo 8 diz: um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. A grande Babilônia, ela é a grande meretriz. Ela é grande, mas ela está perdida. Ela seduziu, ela enganou, mas agora ela está caída. A grande Babilônia, amados irmãos, é um sistema mundano, é religião prostituída, que está a serviço da besta, de Satanás, que vem para corromper o mundo, de uma forma sutil. A grande Babilônia é uma meretriz que seduz, que engana com as suas mentiras, com as suas sutilezas, e ela está embriagada com o sangue dos santos. A igreja, meus amados, ela foi perseguida, ela foi martirizada,
ao longo da história, ao longo dos séculos. Ela sempre sofreu perseguição, mas ela é vencedora, amém? A igreja que perseguiu e matou os santos, agora ela é destruída. A igreja apóstata, a igreja da besta, a igreja do anticristo, ela vai cair. Versículo 9 diz: um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com enxofre ardente na presença dos anjos e do Cordeiro. Versículo 11: e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos que o adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de noite. Versículo 12: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Até então, a ira de Deus, ela veio misturada com graça. A ira de Deus até agora, ela veio misturada com misericórdia. Mas no grande juízo, os ímpios irão beber do cálice da ira de Deus sem mistura. Ou seja, toda a oportunidade que as pessoas têm hoje de arrependimento vai acabar. João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amados, todos aqueles que estão unidos a este mundo, todas aquelas pessoas que amam o mundo, todas as pessoas que só querem os deleites desse mundo, eles irão perecer com esse mundo. Quem escolhe beber do cálice de Satanás e servi-lo, irá sofrer as consequências das suas escolhas, porque toda decisão nossa, toda escolha nossa, ela tem um efeito, ela tem uma reação, inclusive de deixar de escolher. Você está escolhendo, e ela tem consequências. A palavra de Deus diz que eles serão atormentados com fogo e enxofre. Isso aqui está falando, amados irmãos, da intensidade do tormento. Os adoradores da besta jamais terão descanso, conforme relatado em Mateus 25:46, e serão atormentados dia e noite, conforme descreve Marcos 9. Os remidos que foram perseguidos e torturados até a morte estão no céu, mas os adoradores da besta estão no tormento eterno. Isso fala para nós que não apenas de intensidade do tormento, mas também de perenidade. O tormento sem cessar dos ímpios está em contraste aqui com a felicidade dos salvos, com a felicidade do povo de Deus, com a felicidade da igreja. Os adoradores da besta, eles estão condenados, mas os que guardam os mandamentos de Yahvé e a fé em Yeshua, eles não cederam à pressão da besta, por isso eles estão seguros. Você está seguro, amém? Porque você está nas mãos do Senhor. É o Senhor quem te guarda. O Senhor prometeu estar com você por todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Posso ouvir um glória a Deus? Versículo 13 diz: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Nós temos aqui uma expressão que traz um belo sentimento para nós. Em Apocalipse nós estamos encontrando isso, e com frequência esse versículo também é usado nos cultos fúnebres, e não sem razão, pois a vida, ela não termina na beira do sepulcro. A vida não termina ali no túmulo, quando aquele corpo é colocado ali, porque de fato o sepulcro
é um lugar vazio, já que a alma, ela não vai estar ali. E a morte, ela é apenas uma ameaça oca, pois a morte é somente uma transição de um estado para outra. Uns para a felicidade eterna e outro para o sofrimento eterno. Qual você tem escolhido? Muitas vezes, conversando com as pessoas, elas deixam claro e chegam a expressar: pastor, quando eu morrer eu quero ir para o céu. Eu falo: aleluia, glória a Deus, eu vou. E eu pergunto para ela: mas o que você tem feito para você ir para o céu? Você já conhece a Jesus? Você entregou a sua vida nas mãos de Jesus? Você segue os mandamentos? Porque sem isso, amado irmão, você não vai. Querer é uma coisa, agora viver e pagar o preço é outra. E essa escolha de onde passar a eternidade, ela tem que ser uma escolha feita aqui. Enquanto há fôlego, há esperança. Mas quando a esperança, ou quando o fôlego, quando o fôlego cessar, a esperança também cessará. Essa voz que nós estamos ouvindo aqui, ela não é uma voz da terra, mas é uma voz do céu. Não são todos os mortos que são felizes, mas somente aqueles que morrem no Senhor. E aqui nós vemos um grande contraste entre a morte dos ímpios atormentados e os remidos descansando. Amados, nós precisamos entender que aqueles que morrem em Cristo, na verdade eles não morrem, eles não estão dormindo, como alguns falam, eles não vivem vagando por aí, eles não vão para o purgatório, e nem ficam no túmulo, eles vão para o paraíso, amém? Eles vão para o lar, eles vão para o céu, eles vão para o seio de Abraão, aleluia! É para esse lugar que nós vamos, eles vão habitar com Cristo. E o apóstolo Paulo fala para nós que é incomparavelmente melhor. Por melhor que seja a sua vida aqui, por mais que você possa desfrutar de todas as benesses, de tudo que o mundo oferece, entenda que com o Senhor é muito melhor. Nós precisamos entender que os mortos em Cristo, eles são levados para o céu, mas não por causa das suas obras. Eles são levados para o céu, as suas obras os acompanham, mas eles não foram salvos pelas suas obras, mas eles foram salvos para as boas obras. Nós precisamos entender que as obras, o ser bom, o ajudar as pessoas a não beber, a não matar, não prostituir, não fazer isso, não fazer aquilo, ajudar os pobres, isso não leva ninguém para o céu, isso não salva. Mas nós vamos entender que todo salvo tem esse desejo no coração, amém? E nós somos salvos quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, e passamos a obedecer e viver os seus mandamentos. As obras, elas não abrem o caminho para o céu, mas elas nos acompanham ao céu, e lá no céu nós receberemos os nossos galardões. Versículo 14 diz: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Cristo vem glorioso, Ele vem como um vencedor sobre as nuvens, e a palavra de Deus diz que Ele virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente, amém? Ele virá como Ele subiu, Ele virá em uma nuvem. A coroa de ouro aqui significa que Yeshua é o Senhor dos senhores,
e a foice representa o julgamento. Versículo 15 diz: então saiu do santuário outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. 16: assim que aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. O Senhor virá para julgar. A coroa da vitória, ela está sobre a cabeça dele, e a foice estará sobre a sua mão. Ele virá para reunir os remidos, os redimidos, o seu povo dos quatro cantos da terra. Então ele vai se sentar num trono para julgar. A colheita é o fim do mundo, conforme exposto em Mateus 13:39. A colheita das primícias é para o Senhor. Os remidos, eles serão reunidos como o trigo é recolhido e levado para o celeiro, mas os ímpios serão como joio, serão colhidos também, mas jogados na fornalha. Versículo 17: outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. A ideia aqui, meus amados, não é de uma colheita de uvas, não é de uma colheita de frutos, mas de vidas. O lagar é o lugar onde a ira de Deus, ela será manifestada. Essa é uma ideia clara do furor da ira de Deus contra os ímpios, contra aquelas pessoas que viraram as costas para o Senhor, contra aquelas pessoas que blasfemaram o nome do Senhor, contra aquelas pessoas que perseguiram a igreja do Senhor. E a palavra diz em Apocalipse 19:15 que o próprio Cristo, o próprio Yeshua, ele virá, como diz, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse é o lagar da cólera de Deus. Versículo 20 diz: elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, e chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância cerca de 300 quilômetros. O juízo de Deus, ele será completo sobre todos aqueles que rejeitaram o Senhor. Vejam que a hora que a graça, que a misericórdia do Senhor acaba, é terrível. Hoje nós vemos muitas pessoas que amam pregar sobre a graça, e é bom mesmo. Pregar sobre bênçãos, pregar sobre vitórias, sobre curas, é maravilhoso, a igreja se alegra, mas esquecem de pregar sobre a justiça de Deus. E aqui fica claro para nós que quando a justiça de Deus ela é exercida, a matança é realmente aterrorizante. A extensão que correrá o sangue dos ímpios e dos que viraram as costas para o Senhor será cerca de 360 quilômetros, mais do que daqui a Ribeirão Preto, o equivalente a 1.600 estádios. Ou seja, seria a distância entre o norte ao sul da Palestina, ou de Edom até o Monte Carmelo. E o sangue, ele vai subir até a altura dos freios dos cavalos, 1,5 metros. Agora imagine, 1,5 metros de altura de sangue por 360 quilômetros. Será um rio de sangue, e sem dúvida um símbolo completo, total do juízo de Deus, que alcança aquelas pessoas que rejeitaram o Senhor. Para concluir,
Amados, nós precisamos entender uma coisa. Nesse mundo que nós vivemos, existe apenas dois grupos, Danilo. Dois grupos: os salvos e os perdidos. Existem dois caminhos: o céu e o inferno. Nesse mundo existe os adoradores da besta e os adoradores do Cordeiro. Os que estarão com Cristo no Monte Sião e os que serão atormentados dia e noite. Aqueles que estarão cantando e descansando no céu, e aqueles que estarão sendo atormentados para sempre. Neste mundo que vivemos também, existe apenas duas igrejas: a igreja verdadeira, os remidos, as primícias de Deus, e a igreja apóstata, que segue a besta e recebe a sua marca. E eu não posso deixar de te perguntar: de que lado você está? Você tem o selo de Deus na sua vida? A sua vida, ela é pura. Os seus lábios, eles são puros. Você está preparado para ter um encontro com Deus? Logo o juízo chegará. Então será tarde demais para as pessoas se arrependerem. Hoje ainda é o dia da oportunidade. E a palavra de Deus diz que se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se conserte com Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tenha certeza da vida eterna. Curve a sua cabeça. Você terá um momento para uma reflexão de como anda a sua vida.